Vamos mergulhar na história da professora Raquel Fernandes, que dedicou 30 anos de sua vida à educação do município de Valparaíso de Goiás. Uma trajetória repleta de desafios, conquistas e aprendizados, que refletem a paixão e o compromisso de quem faz a diferença na vida dos estudantes e da comunidade. Preparem-se para uma conversa poderosa e inspiradora. Bom dia, Raquel, tudo bem com você? É um prazer te receber no nosso quadro Conversas Poderosas e hoje com uma linha do tempo, e nós vamos falar sobre a sua trajetória na educação. E aí você pode contar pra gente como foi, quando e por que você decidiu ser professora? Bom dia, Regiane, um prazer imenso estar com você aqui nessa manhã, né? Para falar da minha trajetória, uma pessoa assim, que também pedagoga, né, professora da área. Então, assim, é um prazer imenso, viu, compartilhar aqui com você, compartilhar também com seus seguidores, né, a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Isso é maravilhoso, Raquel. E aí, quando foi que a Raquel começou? Porque eu contei minha história outro dia e eu falava bem assim, ó, em 1984 nascia Regiane, predestinada a ser professora. E a Raquel? Então, já o meu caso foi bem assim, interessante. Porque assim, eu venho de uma cidade do interior e lá, eu vou ser sincera para você. Quando eu escolhi o magistério, porque não existia pedagogia ainda, era o magistério, eu escolhi para fugir da roça, porque eu trabalhava mesmo na roça. Quando deixei de trabalhar na roça, eu comecei a trabalhar como doméstica em casa de família. Isso muito nova ainda, com 15 anos, 16 anos. Então eu optei pelo magistério. Tanto é que quando eu optei para fazer o curso do magistério, porque na época só tinha científico e magistério. Eu também participei dessa fase, Pois gente. é. Eu escolhi no último ano, porque o meu último ano foi o último ano de magistério, e eu podia escolher entre o colegial, que é o colegial científico, e o magistério. E eu pude optar pelo magistério. E eu optei pelo magistério. E daí, então, eu trabalhei até em casa de professores meus como doméstica, porque eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. E quando eu realmente comecei a estudar e vi a metodologia do trabalho do magistério, aí eu me apaixonei, né? E daí... Então você foi escolhida pela profissão. Pois é, a profissão me escolheu realmente. E daí em diante, eu já comecei a trabalhar, mesmo sem remuneração. Eu comecei já a atuar no Mobral que existia naquela época, que era a educação de jovens e adultos. A partir daí, a paixão só fez crescer. Que coisa boa, Raquel. E aí, então a gente tem que falar sobre as experiências na sala de aula. Porque eu também, assim como você, eu comecei com uns 17 anos na área de educação, sendo monitora nas escolas. E aí, desde criança eu queria ser professora. Mas, com 17 anos, eu iniciei minha carreira sendo monitora em escolas e a gente só vem aumentando a nossa paixão pela educação. E eu tive várias experiências. Fui professora de alfabetização, até, gente, na faculdade eu já me atrevi. E você, Raquel? Então, eu vim dessa cidade do interior para Valparaíso, cidade a qual eu amo, né? Sou apaixonada por Valparaíso, porque Valparaíso me acolheu mesmo, como ela acolhe muitas pessoas que chegam aqui, né? Que escolhem como destino. E aqui eu fui acolhida muitíssimo bem pela cidade. E logo quando eu cheguei aqui em Valparaíso, eu recebi um convite muito especial da professora Terezinha Antonieto, que é dona do Colégio Santo Antônio de Valparaíso, uma escola particular. Isso foi em 1992. E o interessante é que quando a Terezinha me convidou, ela não me convidou automaticamente para ser professora. Ela me convidou para montar a biblioteca da escola Santo Antônio. E ali eu aceitei, né, esse desafio. Foi um dos primeiros desafios que eu encontrei na minha trajetória da educação.
E aí ela fez a seguinte proposta: eu vou te colocar para fazer uma capacitação na Biblioteca Demonstrativa de Brasília. Olha que legal. E eu aceitei e eu comecei a fazer essa capacitação na Biblioteca Demonstrativa de Brasília. E a partir daí, durante 6 meses, eu consegui montar a biblioteca do Colégio Santo Antônio. Então, isso quer dizer, gente, que ela é um excelente aprendiz. E o que o professor precisa, né? Sim. Gostar de aprender. Sim. Tanto é que quando completou 6 meses que eu estava atuando como bibliotecária e eu já tinha conseguido catalogar todos os livros que a escola tinha, ela contratou uma profissional que eu achei tão interessante que ela se aposentou como bibliotecária na mesma biblioteca. Ela contratou ela e me promoveu, porque naquela época a gente falava promoção, e ela me promoveu como professora da educação infantil. Então, olha só, gente, tudo começa com oportunidade. Sim. Uma oportunidade trouxe a Raquel até aqui. Então, vamos continuar, Raquel. Foi promovida a professora. Agora começa a experiência de ensinar. Sim. E ali, durante 6 anos, eu fiquei no Colégio Santo Antônio de Valparaíso como professora da educação infantil. Nesse entremeio, ocorreu a oportunidade de assumir no município de Valparaíso, na rede pública, 97. Em 1997, eu assumi a primeira escola que eu trabalhei, foi a Escola Municipal Antônio Bueno de Azevedo. E a partir daí, eu não deixei mais o município por nada. Isso porque eu tive até a oportunidade de ir para o Distrito Federal. Mas eu apaixonei tanto pela comunidade de Valparaíso que eu não consegui sair. Que coisa boa. Então vamos lá, gente, olha, conversar com a Raquel é maravilhoso, vocês vão ver que tem muita história. E aproveitando que nós estamos na semana do aniversário da nossa cidade, não teria uma pessoa melhor para contar sobre essa trajetória. Raquel, quais foram os desafios que você enfrentou durante sua carreira? Regiane, os desafios são muitos para o educador, né? Porque o educador, ele não trabalha com receita pronta. É algo que nós precisamos aprender. O educador, ele tem que trabalhar com a realidade do seu aluno e a sua realidade. E para nossa realidade não tem receita pronta. Os livros educativos, eles são meras ferramentas de trabalho. Porque o seu trabalho mesmo, ele está no corpo a corpo com o seu aluno. Na troca diária, na troca que você tem todos os dias com o seu aluno, seja ele criança da educação infantil, seja ele do ensino fundamental ou seja ele da EJA, né? Então eles não são prontos, né? Então pessoas, elas estão ali numa formação diária de caráter. Então assim, o mais importante é você estar aberto e ter flexibilidade para poder conduzir o seu aluno, né? O seu aprendiz naquilo que ele precisa receber e também aprender, né, com ele, porque é válido isso. Com certeza, as crianças não são vazias. Não. Elas vêm com a trajetória e a carreira delas, a vivência, a experiência com a família, tudo isso elas trazem junto com elas. E aí vem a nossa vivência, as nossas cargas, as nossas experiências, o nosso conhecimento e aí sim, há uma troca, né? E o ambiente. Porque também não é só a professora e o aluno, só eles dois. É a professora e 30 experiências diferentes, 30 famílias diferentes, 30 pais, 30 famílias, é muito. 30 quando a gente é pouco, né? Porque a nossa realidade antigamente... Não era só 30. Não. Chegava a ter 45 crianças. Eu já trabalhei com 46 alunos dentro de sala. E ainda tem mais. Eu já trabalhei com alunos no turno da manhã, 46 alunos. No turno da tarde, mais 40 alunos. Então, assim. Ela tem uma experiência de 86 famílias num dia, gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós relembrávamos no episódio que falamos sobre o aniversário da cidade, dessa jornada do professor, que ainda é, Raquel, a realidade de muitos professores, mas essa realidade é das escolas particulares, que o professor trabalha com turmas diferentes de manhã e à tarde, e o professor, salvo aquele professor que tem
sorte que pega a mesma turma de manhã e de tarde. Então, esse também é um desafio que nós conversamos na semana passada, que o professor, ele tem que se desdobrar entre dois planejamentos diferentes, duas realidades diferentes, duas ou mais realidades diferentes. Raquel, essa foi uma conquista do município que você esteve presente, que é a jornada ampliada. Sim, é uma conquista. Talvez assim, hoje, educadores que entram hoje, eles não vão reconhecer esse valor que nós conquistamos. Mas aqui no município de Valparaíso, eu iniciei ganhando um salário mínimo, que se eu me lembro, o salário, ainda guardo ainda o contra-cheque, era R$ 120, que era o salário mínimo na época. A gente ganhava somente isso para trabalhar toda essa jornada. Então, assim, foram conquistas que nós conquistamos ao longo do tempo, né? Foi fácil? Não foi fácil. Foi muita luta, né? Muitas dificuldades e, assim, muitos colegas, né? Realmente colocando ali a vida mesmo, né? Para cima mesmo, para batalhar. E hoje, assim, hoje a gente consegue. Hoje nós temos um plano de carreira, graças a Deus, a educação, né? Os professores, eu não sei hoje os outros profissionais, as conquistas que eles já conquistaram, mas os professores hoje têm plano de carreira, né? Mas antes a gente não tinha. Então, assim, eu acho que é um avanço. É claro que a educação, eu sempre falo, Regiane, a educação, ela vem com... O processo dela é de progressos e retrocessos, né? Porque às vezes a gente conquista algumas coisas e perde outras, né? Mas assim, vamos valorizar, né, o que nós conseguimos conquistar ao longo desse tempo. E quando a gente fala de conquista, gente, para educação, conquistar, trabalhar em um horário e coordenar no outro horário é realmente valioso, porque você consegue se dedicar àquela turma, às dificuldades daquelas crianças. E é uma realidade que ainda as escolas particulares não conseguem fazer, porque seria o dobro de colaboradores que eles têm hoje de contrato, eles teriam que contratar o dobro para eles conseguirem fazer esse atendimento. Sabemos também, Raquel, que igual a gente relembrou que isso foram 3 meses de greve para conquistar esse direito da jornada ampliada. E hoje, no Distrito Federal, estão em greve em busca de melhorias para a educação. E hoje a nossa realidade é as famílias estarem contra o professor, falando que ele está de greve não sei por quê, porque o professor ganha bem, porque o professor... Gente, ganhar bem, e o professor hoje não tem, hoje é uma realidade, o professor não tem ticket de refeição, o vale alimentação, e não tem transporte. E isso não mas é porque o professor não precisa. O professor precisa, ele também come. Ele tem uma família, né? Ele tem uma família. E isso também não é garantido. Então, não é só isso, gente, que os professores estão em busca, em luta. A infraestrutura, o material, tudo isso precisa ser buscado pelos professores todos os dias. E se a comunidade e a família não estiver junto com o professor, fica mais difícil encontrar. Muito mais difícil. Inclusive, assim, quando a gente teve nessa luta, né, pelo plano de carreira, por melhorias, né, no ambiente escolar, melhorias no suporte escolar, né, a gente ficava sem salário. Eu mesma fiquei sem receber salário por meses. E a gente só voltava a receber de acordo, você ia cumprindo, né, a reposição daquelas aulas que não foram dadas. Então, assim, não é porque quando o professor está de greve, somente vai ficar em casa sem fazer nada, não. E recebendo. As pessoas têm essa ilusão de que vai receber. Não recebe. Eles cortam o ponto e o professor só vai receber quando ele repor aqueles dias que ele não estava. Só de acordo com aquela reposição é que volta a receber novamente o salário. E isso ali, né, acarreta um monte de dificuldade, né, para aquele profissional.
Exatamente. E se ele não tiver um apoio familiar, isso fica pior. Porque quando o professor é o provedor da sua casa e que ele está em busca de melhorias, ele vai ficar sem o salário dele e ainda vai prejudicar a sua família. Então, gente, apoiem os professores. Ajudem os professores. Então, vamos dar continuidade, Raquel. Você poderia compartilhar algumas das suas conquistas mais memoráveis como professora? Posso, né? Na verdade, foram muitas, né? Uma das minhas conquistas foi conseguir chegar ao final da minha carreira, né? Ainda plena, porque eu digo que eu estou plena. Lúcida. E assim, pronta. Se eu tiver que assumir uma sala de aula hoje, eu assumo a sala de aula hoje ainda. Sabendo, reconhecendo as dificuldades das crianças, reconhecendo o trabalho. Hoje, com a tecnologia avançada que a gente tem, hoje é Prodata, diário online, planejamento online, tudo isso, gente. Isso é porque você continuou estudando, continuou se atualizando. Sim, continuei me atualizando, continuei buscando, continuei me capacitando, porque tudo isso aí é Prodata, tudo isso aí diário online, eu passei por isso, né? Cheguei a isso, né? Embora ter começado lá atrás com um diáriozinho, né? Que a gente tinha todo dia que levar para a sala, né? E fazer ali a chamada, mas eu também acompanhei o diário online. O mimeógrafo, né? Sim, eu sou do mimeógrafo, né? Depois acompanhei a xerox, a impressão, tudo isso. Né? Eu assim, me acho pronta ainda, eu tenho condições, né, assim, de estar assumindo uma sala de aula prontamente, tranquilamente, de qualquer ensino, de qualquer metodologia, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, ou seja da EJA. Né? Então isso foi uma conquista. Porque mesmo com todos os problemas, às vezes de saúde que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, mas eu ainda tenho condições, entendeu? Eu não me achar incapaz. Eu não estou incapacitada. Eu estou pronta, né? Muito bem. E mais conquistas, Raquel, que então, você... tem coisas que me alegram muito, né? Eu tenho aqui, sim, algumas conquistas, né? Eu até trouxe meu baúzinho aqui das conquistas. E uma das conquistas, foi ao longo do tempo, eu ter, assim, recebido algumas... moção de aplausos, né? Eu ter recebido aqui, igual por exemplo, o Rotary Club, foi em 2007. Eu fui eleita pelos alunos da escola a melhor professora da escola, né? Então, eu guardo, né? Olha só, gente. É uma professora premiada, Raquel. Eu guardo, né? Tem moção de aplauso. Tenho moção de aplauso do Confundeb, né, por ter sido uma conselheira atuante, né, por alguns anos, né, na fiscalização do Confundeb, ali junto com vários conselheiros. Então, assim, fui atuante, né? Então, recebi moção de aplausos também. E eu recebi também um certificado de professora também premiada, primeiro lugar, né, por um projeto que eu desenvolvi na escola. Professor inovador, Professora gente. inovadora, né? Eu sempre me considerei uma professora inovadora, então eu fui premiada em 2000, esse prêmio aqui eu recebi em 2007 também. Esse ano foi um ano assim muito abençoado para mim, né? Eu trabalhei um projeto como amenizar os distúrbios da aprendizagem na escola, no ensino fundamental, né? Do sexto ao nono ano. Então, assim, um projeto que eu desenvolvi dentro da escola. E ali eu, juntamente, né, com os alunos mais desenvolvidos da escola, aqueles CD, nota 10, né? Eu puxava todos esses alunos como uma equipe minha e junto com eles nós trabalhávamos aqueles que tinham mais dificuldade nas disciplinas que eles tinham dificuldade. E isso aí, o projeto, né, eu fui premiada. Com esse prêmio, eu recebi em espécie, um valor na época, né? Olha que coisa boa. O município valorizava muito, né, os projetos, né, que eram desenvolvidos na escola.
eu fui participar de um congresso internacional em São José dos Campos, né? Tudo pago pela educação na época. Mais um, gente. Né? Além do prêmio que eu recebi, eu ganhei essa viagem, né? Eu fui nessa viagem com tudo pago. Fiquei uma semana lá e participei de congressos que aconteceram lá. Então, assim, foram alguns prêmios memoráveis, né, na minha vida, que marca, né? Com certeza. Marca sim. Quem teve a Raquel como professora, com certeza lembra da professora inovadora, do jeito que ela fazia. Então, gente, vocês percebem que os distúrbios da aprendizagem não é algo novo. Não. Desde 2007, a professora Raquel vem desbravando isso e sendo incentivada pela Secretaria de Educação a sempre estar buscando novos conhecimentos. Sim, sim. Então, vamos dar continuidade. Raquel, mudanças na educação. Como você percebeu a evolução ao longo dos anos em Valparaíso? Como que a educação evoluiu em Valparaíso? Olha, eu como pedagoga, né, como educadora, eu observo que o Valparaíso, né, a gente assim teve muita sorte, né, nas pessoas que representou a educação no município, porque todos eles de alguma forma somaram com a evolução no município de Valparaíso. Não consigo aqui falar quem foi melhor, quem deixou de ser melhor, não. Eu consigo dizer que todos os que passaram pela Secretaria de Educação, desde a primeira secretária de Educação que o município teve, após a sua emancipação, todos somaram com a evolução do município. Porque todos eles estavam acordados, despertos, vamos dizer, estavam, né, acompanhando, né, a evolução. E com toda essa evolução, eles iam buscando, né, os caminhos melhores para poder estar inserindo dentro do município. Mas uma que me chamou mais atenção foi quando houve a mudança, né, que o magistério já não era mais, né, somente o magistério acadêmico, para que o professor ele estivesse apto, habilitado para dar aula. Então, foi o momento da transição. Do magistério, que o professor precisaria ter pedagogia. Pedagogia. Pelo menos ele precisaria ter uma complementação para que ele pudesse atuar em sala de aula. E aí, aqueles professores que já estavam atuando e eram todos do magistério, como seria? Então, assim, eu achei muito interessante o olhar do município de Valparaíso, da Secretaria de Educação, da pessoa que estava, né, no momento atuando como secretária de Educação, ter tido, né, essa visibilidade para poder atender da melhor forma os profissionais que já atuavam no município. Que foi quando houve o convênio com a Universidade Estadual do Estado de Goiás, né? UEG. Sim, que aí nós chamávamos de convênio 1, convênio 2, convênio 3, convênio 4, de acordo com o ano em que cada profissional ia, né, inserindo nessa complementação. E aí abriu-se o curso de pedagogia, o curso superior para todos nós profissionais que já atuávamos na rede. Eu mesma fui uma que fui beneficiada e eu sou muito grata, eu sou do convênio 4, né? E eu fui beneficiada no município com este curso de pedagogia, que tive a oportunidade, e eu falo com muito orgulho para os meus filhos. Eu estudei na Universidade Estadual de Goiás, UEG, né? E eu lembro que foi muito diferente, né, Rejane? Foi bem diferente, porque assim, não era nada à distância, não. Era presencial. E aí era um presencial que dependia de cada um de nós, a gente fazer alguns sacrifícios. Alguns desafios, né? Eram muitos desafios. Eu me recordo que na sexta-feira eu trabalhava na escola e eu saía correndo da escola porque eu sabia que à noite eu tinha aula em Lusiânia. Então, assim, tinha uns ônibus que passavam aqui na DF20, porque eu moro na terceira etapa do Céu Azul, e aí tinha os ônibus que vinham do Novo Gama e os ônibus que vinham aqui do município de Valparaíso mesmo, mas ele ia lá e fazia o retorno e passava para estar pegando todo mundo que morava aqui nessa região.
E a gente, eram os ônibus que eram liberados pela Secretaria de Educação. E a gente, né, ia nesses ônibus. Então era muito interessante. E Porque não tinha, só para vocês entenderem melhor, não era próximo, gente. A faculdade não era pertinho para todo mundo. E tinha um sacrifício do professor de trabalhar o dia todo na sexta-feira e estudar a sexta-feira o dia todo. Sábado, a noite toda, à noite até às 10 horas. Sim. O dia de sábado inteiro. O dia inteiro. E as férias de julho. E as férias de julho. Todas as férias, gente. Férias de julho e de janeiro. A gente estudava nas férias. Então, assim, essa complementação era feita assim. O interessante é que, assim, o município de Valparaíso, Novo Gama, Ocidental, Lusiânia, todos esses municípios aqui aliançaram, né, a este convênio. Então, assim, oportunizava para nós uma facilidade até mesmo na questão do transporte. Porque quando eu perdi o transporte de Valparaíso, eu conseguia ir do Novo Gama. E assim sucessivamente. Então, era muito bacana, né? Sem falar... E foram oportunidades, né? Foram oportunidades. Sem falar também, assim, nas alianças que se formou, né? Com nós, educadores de municípios diferentes. Foi muito bacana. A troca de experiência, a troca né, de experiências, né? Enfim, foi muito bacana esse momento. Então, esse momento, assim, é um momento que marca a minha vida no município de Valparaíso de Goiás. Gente, olha, muitas mudanças significativas aconteceram e a gente sabe que não é só com a educação em si. Há também essas mudanças com o professor. Sim. Então, houve alguma mudança significativa, Raquel, nas suas metodologias, no ambiente que você trabalhava? Você viu essa evolução também? Sim. Eu fui sempre muito abençoada na área da educação. São experiências que foram oportunidade, como eu falei para você, tudo vem de oportunidade. Olha, uma das mudanças foram as novas tecnologias, né? Porque, assim, as novas tecnologias chegou e a gente teve, assim, um pouco de dificuldade para estar se inserindo a elas, né? Até porque, assim, é tudo novo. Uma das primeiras mudanças para mim foi na época das teleaulas. Eu sou uma pessoa que fui abençoada com o Telecurso 2000. Eu trabalhei com o Telecurso 2000, eu tive a oportunidade desse projeto Roberto Marinho. Assim que chegou aqui no município de Valparaíso de Goiás, na Secretaria de Educação, eu fui uma das pessoas que fui contemplada a trabalhar com o projeto Telecurso 2000. Eu era professora de português e redação à noite, né, nessas teleaulas. Então, assim, foi um aprendizado novo para mim, porque as aulas elas eram dadas através de DVDs, né, e de televisão. Então, foi a primeira tecnologia que chegou na sala de aula. Teleaula, ou seja, telesala, né? Então, eu trabalhei com pessoas adultas, né, e através do Telecurso 2000. Então, assim, a partir daí eu já comecei a coletar aprendizados para minha vida na educação, para minha carreira, né, na educação. Logo após o Telecurso 2000, logo veio também a aceleração, que você também, né, tem conhecimento, Sim, né, que é o Acelera Brasil. Mas eu não trabalhei especificamente no Acelera Brasil, eu trabalhei no Se Liga. Se Liga Brasil. Também falando sobre isso. Do Ayrton Senna, né? Projeto do Ayrton Senna. E eu trabalhei. Então, assim, trabalhar com Se Liga foi um projeto que me trouxe muito aprendizado. Porque, assim, nós tivemos a metodologia do construtivismo. A maioria das escolas não adotou essa metodologia, né? Porém, o Se Liga, ela tinha muito do construir a partir do que o aluno já trazia, né? Então, assim, o Se Liga Brasil, ele me trouxe muita experiência que eu uso hoje ainda, né? Como pessoa na minha vida diária, eu uso ainda muito aprendizado que eu trouxe, que eu coletei no Se Liga Brasil, que eu até falo para os meninos, assim, eu ainda falo muito de leitura de leite,
né, que a gente tinha nossas leituras de deleite diárias. Eu ainda falo muito de quebra-gelo, porque a gente precisa do quebra-gelo antes de você iniciar qualquer tipo de atividade, em qualquer situação. Você precisa preparar aquele ambiente para você poder estar desenvolvendo ali a estratégia daquela atividade que você quer. E tudo isso eu aprendi no Se Liga Brasil. Que coisa boa. E esses aí também foram momentos que marcaram de Sim. forma especial a sua carreira. Marcaram, porque o projeto Se Liga era especificamente para a gente trabalhar aqueles alunos, né, que eles, vamos dizer assim, tinham uma dificuldade de aprendizagem, a idade já não correspondia mais àquela turma que ele estava. Então, assim, era um trabalho diferenciado, né? Então, aquilo ali, assim, me prendeu muito, né? Eu apaixonei principalmente com esses alunos específicos, até hoje. Então vamos falar sobre esses alunos. Como você se sente, Raquel, ao ver os seus alunos que cresceram e hoje eles estão aí seguindo o seu caminho? Eu me sinto orgulhosa, né? E muito feliz. Embora a gente saiba que cada um ele vai desenvolver dentro de si aquilo que ele já traz. Mas assim, eu entendo que nós como professores, alfabetizadores, porque eu sou uma alfabetizadora, eu me coloco como uma alfabetizadora, porque isso aí está em mim mesmo, né, dentro de mim. Uma pessoa que com 15 anos já trabalhava com Mobral, você entende que é uma pessoa que já tem dentro de si o jeito e o gosto de alfabetização. Fazer então, as pessoas ler, gente, é uma sensação indescritível. Só quem é alfabetizadora vai saber. Da criança olhar e saber o que está escrito. Sim. E assim, quando você pega uma criança que ali ela já está rotulada, não consegue aprender, não aprende. E quando você pega aquela criança e você começa a despertar nela que ela é capaz, que você começa a desenvolver nela, né, formas, né, metodologias, estratégia que ela consegue ali juntar B com A e faz Bá, vai se tornando algo assim, sabe? A vibração não é só da criança, a vibração é da gente também. Da gente, porque aquilo ali passa a ser uma conquista. Sim. Porque é um desafio. E todos os desafios que a gente vai vivendo, Rejane, passa a ser uma conquista pra gente. É verdade. Né? E aí, gente, hoje a Raquel já está aposentada. Só no papel. Né, Raquel? Como foi o processo de transição, Raquel, para a aposentadoria? O que você sentiu ao deixar a sala de aula? Porque é difícil, porque se você continua trabalhando é porque você ainda não deixou. Eu não deixei. Por quê, Jane? Eu amo tanto o que eu faço, eu tô falando de verdade, eu amo muito o que eu faço. E por amar muito e ter tido muitas experiências, muitas trocas com os alunos que passaram pela minha vida, eu me lembro que o Ipasval me ligou, uma pessoa do Ipasval ligou, eu estava em sala de aula, daí eu saí para atender o telefone fora da sala de aula, fui atender o telefone, e aí a pessoa do outro lado da linha falou, Raquel Fernandes, eu falei, sim, a partir de amanhã você não precisa mais trabalhar, você já está aposentada. Aí eu vibrei, foi uma mistura, né, gente? Uma mistura de alegria com melancolia, com tudo, né? Aí eu fiquei muito feliz, alegre, pulei, vibrei. Algumas pessoas que estavam pelo pátio da escola vieram, me abraçaram. E assim, ali eles compartilharam comigo minha alegria. Porém, quando deu o final da aula, eu fui lá na direção. E eu falei para a então diretora na época que eu ainda gostaria. Eu lembro que foi no finalzinho de outubro, né, para novembro. Eu quero terminar. E eu falei para ela, então eu gostaria de concluir, sabe, com os meninos, né? E aí ali eu acertei com ela que eu queria ainda continuar mais uns dias para terminar algo que eu já tinha iniciado com meus alunos. Né, era o tempo também de outra pessoa assumir. Aí logo eu soube que a Secretaria de Educação já tinha providenciado
a professora substituta, né? E aí eu falei, não, mas aí ela vai ficando e nós vamos ficando juntas e tudo, né? E aí eu ainda fiquei um período, né? Pra deixar meus alunos. A transição é difícil, viu, É. gente, de deixar. Finalzinho de outubro, vocês estão vendo aí a Raquel sofrendo e chorando pra terminar o ano com aquela turma. Com aquela turma. E aí eu concluí, né? Porque eu estava fazendo algo, eu lembro que a gente estava num período que a gente tinha um sarau, né? Que eu sempre gostei muito de projetos. E a gente estava com um projeto Sarau Literário. E eu já tinha iniciado desde o começo do ano, Regiane, eu até trouxe aqui que eu guardei algo, né, referente a este sarau. De repente você nem vai conseguir, porque assim, tem bastante foto. Então, assim, era um projeto que eu iniciava com os alunos no comecinho do ano. E aqui, ó, a gente sempre montava as apostilas de cada dia da semana com o que era feito com esses alunos. Eram os próprios alunos, igual mesmo. Eu fazia a leitura de leite, mas aí, quando era no projeto Sarau Literário, não era eu que escolhia a leitura de leite. O aluno, ele era escolhido um dia antes e no outro dia ele chegava com o quebra-gelo que ele preparava. Aí, nesse período, eu tentei resgatar brincadeiras de roda, então a criança fazia brincadeira de roda. Eu tentei resgatar contação de história, então o aluno poderia estar escolhendo uma história que ele gostava e aí ele ia lá na frente e ele contava e toda a turma prestava atenção naquela história que estava sendo contada. E o aluno poderia levar um jogo, né, porque aí fazia junto com a turma toda. Então, assim, foram momentos bem bacanas. E a gente ia muita coisa catalogando boa. A cada dia tudo isso, né? E aí eu transformava em uma apostila. E quando tinha o sarau literário geral da escola, nós colocávamos em exposição tudo aquilo que era feito no decorrer do ano. E esse é o momento, gente, onde a família pode apreciar e participar de tudo isso que foi construído durante um ano. E tudo eu fazia foto e depois a gente fazia lá o painel de foto para que os pais, a família, né, pudessem ver. Então você pode ver que estão eles aqui, ó, meus alunos, né? Aqui, ó, contação de história. Olha ela contando com dedós, tá vendo? Tá vendo? Lindo. Então, assim, foi muito bacana, né, esses períodos na minha vida, porque eu sempre gostei muito de projeto. Outro projeto que me marcou muito foi na Escola Maria do Nascimento Paiva, que é o projeto Horta. Eu tenho muito orgulho de falar desse projeto. Nesse projeto, eu até consegui aqui uma foto. Eu teria que ver com o pessoal, né, do recursos, né, de fotos da educação, para ver se tem. Isso era um jornalzinho que era feito pelas turmas do 4º e 5º ano. A escola tinha um jornalzinho da escola, através do projeto Horta na Escola, né? E aqui esse jornalzinho, ele trazia curiosidades, ele trazia informações, entrevistas, né? Você pode ver que tem fotos das crianças. Ele trazia receitas que eram feitas pelos alunos do 4º e 5º ano. Então era uma forma interdisciplinar da gente estar envolvendo todas as disciplinas da escola no projeto Horta. E ainda tinha participação dos pais, né? Tinha participação dos pais. A gente tinha com cada turma do primeiro, eu trabalhava com as turmas do 1º ao 5º ano, cada dia da semana as turmas participavam, né? Os 1º ano, da manhã, da tarde. E a gente fez uma cabaninha no pátio da escola, onde tinha sombra, eu dava a teoria e depois nós íamos para a prática. Onde eles mais amam, né? Eles amavam. Então era algo tão interessante, assim, eles participavam, eles plantavam, eles tiravam mato, eles regavam. Então, assim, a gente colocava para cada um fazer de acordo a capacidade, porque às vezes os meninos do 1º ano eram menores. Então, eles faziam coisas bem que estavam, assim, na capacidade deles, né? E a gente fazia tempero, eu conseguia um pilão e esse pilão já ficava lá. Então a gente fazia aquele tempero verdinho, com erva, com coentro, né? Então a gente tinha de tudo nessa horta. Tinha rabanete, tinha cenoura, então assim, era algo bem bacana. No dia da culminância da horta, do projeto Horta na escola, nós tivemos uma comitiva
Que coisa do boa. Ministério da Agricultura, na escola Maria do Nascimento Paiva. Todas as escolas do município fizeram a culminância no pátio da escola Maria do Nascimento Paiva. A escola recebeu todas as escolas, representação de todas as escolas do município, e veio uma comitiva de 9 países. 9 Principalmente os países da África. 9 países. Nossa, Raquel, que momento memorável, né? Sim, então foi muito bacana. Eu creio que o município tem esses registros. Porque, assim, foi um momento que a escola ficou bem cheia, né? E foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo esse momento. Então, esse momento, ele marcou muito. A escola foi premiada, né? Porque eu lembro que, na época, a escola recebeu prêmios, né? Recebeu computadores, recebeu, né? Materiais de tecnologia que seria utilizado na própria escola, né? E foi um momento, assim, memorável para nós e muito festivo. Que coisa né? boa. Foi um dos, assim, uns projetos que marcou muito também, assim, a minha vida. E aí que a gente tem, eu sei que marcou também de muitos alunos. Então, todos esses registros estão guardados na memória de quem De muitas pessoas que participaram. E agora vai ficar também marcado no Café com Educadoras. Sim. Raquel, já estamos terminando, né? Finalizando esse momento. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as próximas gerações de educadores. O que você diria para esses educadores novos e alunos que estão chegando? Então, Rejane, hoje, o que eu diria para esses educadores novos que estão chegando, né, trabalhe a realidade do seu aluno. Trabalhe sua própria realidade. Porque muitas vezes a gente quer injetar na nossa realidade, na realidade do nosso aluno, vamos dizer assim, informações que talvez aquilo ali não vai fazer com que some. Não seja pertinente para ele. Para aquele né? aluno, que vai somar na vida daquele aluno ou na sua própria vida. Porque muitas vezes, hoje nós temos muitos educadores frustrados. E as frustrações, elas vêm muitas vezes por causa disso. Porque a gente, assim, projeta, objetiva algo e a gente não tem o resultado esperado. Mas muitas vezes a gente não tem o resultado esperado porque nós não estamos usando a estratégia que deveria ser usada. Hoje a internet, ela tem somado muito na vida das pessoas. Mas tem muitas coisas hoje que a internet nos oferta e nos oferece que talvez ali, não, naquele ambiente, ela não é necessária, né? E eu acho assim que hoje o que o educador tem que fazer é ele trazer o seu aluno para o ambiente escolar. Porque muitas vezes nós estamos com um aluno hoje, uma criança dentro da sala de aula, mas ela não está. Só tá o corpinho ali, Só né? o corpinho dela está aqui dentro da sala de aula. Mas ela não tem nada ali que, vamos dizer, que chame a atenção dela, não tem atrativos ali. Que vamos dizer assim, que traga ela corpo, alma e espírito para aquele ambiente. Então, assim, o que o educador tem que fazer é buscar atrair seu aluno novamente para sua aula, para sua sala de aula, né? Eu acho hoje assim que seria assim o mais importante, né? Vamos trazer as novas tecnologias, vamos trazer as informações da internet, vamos, porque vai somar. Mas eu acho que vamos trabalhar aqui nossos valores, que hoje os valores se perderam, né? Hoje o aluno não respeita mais o professor, não olha ele mais ali como uma pessoa que está ali para ofertar para ele algo novo, algo interessante, algo que ele precisa para a vida toda. Porque se eu quero ser médico, eu preciso passar pela sala de aula. Se eu quero ser um engenheiro, eu preciso passar pela sala de aula. Então, qualquer que seja a profissão que o seu aluno almeja, ele precisa estar com você ali primeiro. Então, conquiste seu aluno. Conquiste seu aluno. Então, valoriza ali o seu papel como professor. Porque, assim, a partir desse momento, você deixa marca. Eu queria contar uma experiência que eu até compartilho com as pessoas que convivem comigo. Eu tenho muitas, né? Mas assim, o nosso tempo não dá para me contar todas essas experiências que eu vou te contar agora.
Vamos contar agora mais uma experiência da Raquel para vocês, para a gente finalizar esse momento tão importante que a Raquel tem muita coisa para contar, sim, mas ela vai deixar só mais essa pequena experiência. Vou deixar essa pequena experiência e vou deixar com gostinho de quero mais, viu? Porque tem muita experiência. Eu trabalhei em sala de AE, atendimento educacional especializado, por um bom período. E ali eu comecei a trabalhar com alunos especiais que estavam inclusos na escola, né? E ali eu criei um projeto, né? Montei um projeto que se chamava Mãos Amiga. Nesse projeto eu dei foco às mães da escola, mães desses alunos especiais. Ali eu dava, juntamente com a orientadora educacional da escola, eu dava orientação teórica dos direitos dessas mães, né, com relação a seus filhos, né, direito a BPC, né, direito aos atendimentos, né, continuado para essas crianças, com os profissionais adequados, né, eu fazia os encaminhamentos para o CIEI na época, né, e a gente tinha monitoras. Às vezes o aluno, ele era de uma demanda que precisava ele ter um acompanhamento de um monitor. E aí, todo ser humano, Rejane, tem habilidades. Todo mundo tem. Todo mundo tem habilidades. O que eu fiz? Cada monitora que tinha uma habilidade numa área, eu puxei elas para o projeto também. Elas acompanhavam o aluno, mas elas também acompanhavam as mães. E aqui eu quero te mostrar, ó, uma monitora, é a monitora Joelma. Ela está trabalhando com uma mãe, né? A habilidade de Joelma era crochê com fitas, né? O que eu fiz? Eu convidei Joelma para fazer parte do projeto e ela dava curso de crochê para essas mães. Olha quantas mães aqui, Rejane, fazendo crochê juntamente com Rejane, ó, né? Então, assim, e elas faziam a confecção de tapetes, né? E além disso, aí a gente também trabalhava com a reciclagem de garrafas, pintura, decopagem em garrafas. Olha para você ver aqui, ó, eu tô dando curso aí, tá vendo? Uhum. Né? Aí damos também curso para elas de embalagem, né? Como tava já chegando o final do ano, ensinando a fazer com sacolinha, né? Natalinas, né? Aqui, ó, bonequinhas de lã, caneta, vidros, chaveiro, né? Então, assim, tudo isso feito através de oficinas semanais. Tem mais, até orientação para essas mães a gente dava como cuidar da casa. Muitas vezes nós fazíamos mutirões em casas de mães. A gente marcava o dia, ia para aquela casa e fazia um mutirão naquela casa, orientando as mães. Então, assim, trabalhei com essas mães, valores, eu montei uma árvore dos valores com essas mães, né? E eu montei a árvore mesmo, fictícia na parede. Inclusive, acho que tem até uma foto aqui que mostra eu montando essa árvore junto com as mãezinhas. E aí, eu quero só enfatizar, gente, que ainda hoje é importante o cuidado com a mãe atípica, porque ela fica desamparada, ninguém dá atenção. E a Raquel, desde o início de tudo isso, a Raquel sempre teve um olhar cuidadoso para essa mãe, sim, que está vivendo um luto porque ela esperava uma criança dita como normal. E a mãe atípica, ela não tem esse amparo. Ela não sabe quais são os seus direitos, ela não sabe quais são os seus deveres, aonde buscar, o que fazer e como fazer. E a Raquel ensinava isso e ainda ensina hoje ainda hoje com o projeto que ela continua trabalhando. Sim. E até porque, assim, a visão dessa mãe, no primeiro momento, quando ela descobre que tem um filho especial, com algumas limitações, não é a visão de quem está de fora, é a visão de quem está dentro da situação. E muitas vezes a gente sabe, quando a gente está dentro de uma situação, a gente coloca tantos desafios, né, que parece que não tem solução, né, naquilo. Não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir, nem o que fazer, né? E a gente hoje,
eu sei que a inclusão, ela avançou muito, ela evoluiu muito, mas muitos ainda sofrem, né, preconceito, né? Então é muito importante isso. E o mais importante disso tudo, ô Rejane, que quando eu descobri que eu também tinha um filho especial, isso ainda, né, Ainda te fortaleceu trouxe, mais, né? me trouxe mais força, porque eu descobri que eu também tinha um filho especial, né? Embora eu estava em investigação há muitos anos, hoje meu filho tem 22 anos, meu filho é autista, meu filho estuda, meu filho está na faculdade, meu filho faz medicina veterinária. Que então, assim, coisa é boa. algo muito interessante que a gente não tem limites. Não tem limites quando a gente tem coragem, tem incentivo e tem força. E essas mães eu dava essa força. Eu quero te mostrar uma foto que já misturou, que eu tinha deixado separadinha. Dentro desse projeto, nós tínhamos o Beleza Renovada. Eu queria te mostrar aqui. Ah, show! Beleza Renovada. A gente sorteava uma dessas mães que participava desse projeto e ela tinha um dia de princesa. Nesse dia de princesa, ela ia para o salão, ela fazia o cabelo, fazia unha, fazia sobrancelha, maquiagem e a gente ainda conseguia ganhar roupa, o calçado novo para ela. E ela voltava transformada do salão. Era o dia de princesa dela. Nossa, entendeu? Era gente. a forma da gente estar trabalhando a autoestima. Então, assim, todos esses projetos que trabalha com o outro, que serve com o outro, eu sempre inseri dentro da educação e das escolas por onde eu passei. Porque eu acho que é muito importante. Acho não, é muito importante. Porque quando você valoriza, gente, você já viu como que a mãe tá desesperada, descabelada? As pessoas criticam essas mães, mas as pessoas não abraçam. E Raquel, eu quero parabenizar por todas essas suas iniciativas, por todo esse trabalho feito dentro do nosso município. E eu espero que tenha muito mais profissionais fazendo o que você fez e faz pelo nosso município e que você continue, porque ainda tem muitas mães precisando do seu apoio e da sua ajuda. Sim, continuo aqui com o trabalho, né, de acolhimentos, né, hoje eu estou, vamos dizer assim, numa área diferenciada, mas assim, trabalhando com pessoas. Hoje eu estou aqui no Instituto Átila Fernandes Rodrigues, onde eu atuo como a coordenadora psicossocial, porque aqui eu trabalho a questão comportamental, a questão social, do acolhimento, né? Hoje eu tenho parceria com a Unidesc, né, que manda para cá, estudante na área da psicologia. A gente está trabalhando o emocional das pessoas aqui da nossa comunidade e, além do mais, também eu acolho essas pessoas que vivem em vulnerabilidade de vida, que precisa, né, de uma assistência, um acolhimento social. E estamos aqui, e quem quiser abraçar a nossa causa, né, Rejane, estamos aqui também, né, para poder, assim, estar trabalhando juntos. Então você pode vir conhecer o Instituto Átila Fernandes e participar, seja um apoiador, um colaborador, mas se você precisa também dos serviços, venha para cá. Estamos aqui, né, para servir. E tudo isso, gente, é Café com Educadoras, o seu podcast com aroma de conhecimento. Muito obrigada, Raquel. Obrigada a você, Rejane, por estar dando essa oportunidade, por estar me dando essa voz, né? E assim, eu estou muito feliz com esse momento aqui que a gente vivenciou juntas. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.